Quem é o meio-campista uruguaio na pauta de Corinthians, Internacional, Palmeiras e Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre mais um mico entre as contratações do Palmeiras fechadas na temporada passada. Quero te atualizar sobre a história de que Terans, meia do Atlético Paranaense, pode pintar no Flamengo. Fala ainda sobre o prazo dado pelo staff do André para que exista um acerto com o Vasco. Tudo sobre Santos e Ademir. Será que o Peixe pode contratar o atacante do Galo? Fala ainda sobre Ronaldo Fenômeno para explicar o contexto da punição que o Cruzeiro pode ter caso não pague uma dívida referente à contratação de Rodriguinho muitos anos atrás. Tudo isso e muito mais a partir de agora, não se antes de me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas com o qual tenho dado a maior sorte. Nesse sábado e no domingo dá para você se dar super bem, quer ver? Para quem tá online nesse sábado, a sugestão é São Paulo e São Bernardo, vitória do Tricolor 1,52. Já no domingo tem Palmeiras e Ferroviária, a vitória Alviverde pagando 1,19, sem contar o clássico entre Santos e Corinthians. Vitória do Peixe 2,72, empate a 3,13 e a vitória do Corinthians a 2,61. Vou fazer uma fezinha nesse empate, acho que vou me dar muito bem. Você, para participar do Aposta Ganha, é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Vasco, que oficializou horas atrás a chegada de Paulo Henrique, lateral direito emprestado pelo Atlético Mineiro até o fim da atual temporada. Quero falar também sobre o Flamengo. O Vitor Pereira não embarcou do Rio para Brasília, onde o time reserva do Fla enfrentou o Botafogo na tarde e noite desse sábado. A previsão é de que o VP viajaria, mas ele preferiu dar um treino maior para os titulares pela manhã e estar concentrado para o treino desse domingo, tudo de olho na grande decisão da Recopa Sul-Americana na próxima terça-feira contra o Del Valle. Quero falar também sobre o Água Santa. O time se classificou pela primeira vez para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista nesse sábado, vitória por 1-0 contra o Botafogo dentro de casa, bonito gol do Luan, em cobrança de falta. Com esse resultado, a gente já sabe que teremos São Paulo e Água Santa numa das quartas de final, outra definição, outra quarta de final já definida, Palmeiras e São Bernardo. Bora falar agora sobre o Cuiabá, que fez proposta oficial ao Tawon, da Arábia Saudita, pelo meio atacante paraguaio Caco. Contei para vocês sobre esse atleta, ele havia sido oferecido para Palmeiras e Internacional. Palmeiras e o Inter estudaram, mas decidiram não fazer proposta. Já o Cuiabá tenta a contratação do jogador por empréstimo até o fim da temporada. Para fechar o giro de notícias, contar que Cristiano Ronaldo marcou mais 3 gols na vitória do Al Nassr contra o Damak nesse sábado. Já havia feito 4 gols na partida passada contra o Al Wehda. No total, são 8 gols e 2 assistências em apenas 6 jogos oficiais na Arábia Saudita. E fechando o giro de notícias, o Arsenal venceu o Leicester por 1-0 em jogo do Campeonato Inglês. Vitória fundamental para o Arsenal, que se mantém na ponta. O único gol da partida marcado por Gabriel Martinelli, atacante da seleção brasileira. E o Arsenal usou sua conta no Twitter para fazer uma brincadeira, se referindo ao Gabriel Martinelli como Gabigol. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e explicar essa história do Ronaldo Fenômeno, que está propenso a não pagar uma dívida que o clube tem com Pirâmides do Egito, referente à compra do Rodriguinho. Você vai lembrar? O Cruzeiro contratou o Rodriguinho e não pagou nenhum centavo ao time egípcio. Esse clube levou o caso à FIFA, que sentenciou o Cruzeiro ao pagamento de 31 milhões de reais. O prazo venceu durante essa semana e o Ronaldo Fenômeno não pagou, alegando que a responsabilidade é da associação, ou seja, do atual presidente do clube, Sérgio dos Santos Rodrigues. O Sérgio, embora não tenha falado de forma pública, é radicalmente contrário a essa ideia do Ronaldo. Quando ele repassa a SAF do clube ao Ronaldo Fenômeno, ele imagina que os ônus e os bônus ficariam sob responsabilidade do ex-atacante da seleção brasileira. Diante desse cenário, sem grana para pagar, o Cruzeiro Associação vai começar a imaginar a punição muito em breve. A punição é um transfer ban, a proibição de inscrição de atletas. Vale a lembrança de que o Cruzeiro já sofreu 3 punições recentemente nos últimos anos, uma delas a mais grave de todas, a perda de 6 pontos enquanto jogava a Série B. A única boa notícia para o torcedor do Cruzeiro em meio a todo esse contexto é o fato de que a Raposa não será punida antes do fim do período de inscrições em 4 de abril. Não há tempo hábil para que exista essa punição. É também talvez baseado nisso que o Ronaldo decidiu adiar esse pagamento ao Pirâmides. Bora falar agora sobre o Santos. A informação que vem da imprensa mineira de que Ademir, atacante do Atlético Mineiro, interessa ao Peixe.
Negócio que dificilmente vai acontecer por conta da questão financeira. Vale a lembrança de que o Ademir já foi pretendido pelo Vasco, pelo São Paulo, pelo Cruzeiro, pelo Atlético Paranaense. Em todos os casos, o desfecho foi o mesmo. O Atlético Mineiro pedindo 4 milhões de dólares e os times interessados entendendo que o custo era muito alto. Trazendo para a realidade do Santos, clube que passa por todas as dificuldades financeiras do mundo. O Santos hoje não tem os 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais para contratá-lo. Para piorar, a ideia do Peixe é ficar com o Soteldo em definitivo. O venezuelano está emprestado até o mês de junho, quando termina o prazo de recuperação de uma lesão que ele sofreu no ombro. E o Santos vai precisar fazer esse pagamento de 4 milhões de dólares ao Tigres para ficar com o Soteldo em definitivo. Não acho viável que o Santos tire essa grana, que se é que essa grana já existe, da contratação do Soteldo para fechar com o Ademir. Diante desse cenário, o Ademir deve permanecer no Galo, a menos que o Atlético mude radicalmente a sua intenção em relação a valores. Bora explicar para você agora quem é esse meio-campista uruguaio de 20 anos de idade na pauta de 4 grandes clubes do Brasil. Eu me refiro a Corinthians, Internacional, Palmeiras e Flamengo. O jogador em questão é Fabrício Dias. 20 anos, pertence ao Liverpool do Uruguai e foi um dos grandes destaques do Sul-Americano Sub-20. O Uruguai terminou na segunda colocação, só atrás da seleção brasileira. De fato, os números desse volante foram espetaculares. Ele fez 8 partidas, 5 gols marcados e mais 2 assistências. Só a título de comparação, o Andrei, jogador ex-Vasco, atualmente no Chelsea, que foi o grande craque da competição e também joga como volante, marcou 1 gol a mais do que o volante uruguaio. Só para vocês entenderem como de fato a fase é boa. O grande problema é que, apesar do suposto interesse desses 4 grandes, a pedida do Liverpool é gigante. O time uruguaio quer 6 milhões de dólares ou mais ou menos 30 milhões de reais, informações divulgadas pelo site Goal. Chequei com dirigentes do Corinthians e do Palmeiras a respeito dessa história e os clubes afirmam que o nome foi sugerido, oferecido ao Palmeiras e ao Corinthians e vai ser avaliado a partir de agora. Em relação ao Inter, o Inter busca um volante de grande destaque, mas o nome da pauta nesse momento é o Cuéllar. Em relação ao Flamengo, ainda não obtive resposta. Assim que tiver qualquer confirmação, volto para contar para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre mais um mico em relação a contratações da temporada passada feitas pelo Palmeiras. Me refiro a Flaco Lopes. Você já reparou que o atacante argentino contratado por um caminhão de dinheiro foram 36 milhões de reais? Esse jogador não entra em campo por opção do Abel Ferreira há 3 partidas. Sim, foi para o banco de reservas e não foi utilizado em nenhum dos últimos 3 jogos. Não atua desde o confronto contra a Inter de Limeira, quando ele atua por apenas 17 minutos. O Flaco Lopes é, inclusive, dentro do elenco do Palmeiras, aquele que menos jogos tem na atual temporada. São 5 partidas ou 195 minutos. Até o Rafael Navarro tem mais jogos, foram 6 apresentações do Navarro, que inclusive marcou um gol contra nenhum do Flaco Lopes. Na temporada passada, sua temporada de estreia com a camisa do Palmeiras, o Flaco tinha 19 jogos e 2 gols marcados. Quase 37 milhões de reais de investimento no atacante que veio do futebol argentino e até agora não deu conta do recado. Só para lembrar que esse não foi o único erro cometido por Anderson Barros e companhia. Em 2022, o Palmeiras também contratou o Merentiel, que está emprestado ao Boca Juniors, o Navarro, de quem falei agora há pouco, o Tabata, que não conseguiu se firmar, isso sem falar em Atuesta, Jailson, entre outros. Queria que você desse uma nota de 0 a 10 para Anderson Barros e companhia na hora de contratar. Você está satisfeito com o rendimento dos dirigentes do Palmeiras? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Flamengo, repercutindo uma informação do Júlio Miguel Neto, que é setorista do Flamengo. Ele garante que o rubro-negro está atrás de Davi Terans, meio atacante de 28 anos de idade, que pertence ao Atlético Paranaense. Terans foi durante boa parte desse ano um grande sonho de consumo do torcedor vascaíno. Cruz Maltino se interessou, demonstrou a intenção de contratá-lo, mas esbarrou na pedida do Atlético de 6 milhões de dólares ou 30 milhões de reais. Fui tentar checar essa história com o pessoal do Furacão, ainda não obtive resposta, mas posso te assegurar que diante do assédio de um clube rico como o Flamengo, Mário Celso Petralha e Alexandre Matos vão tentar ainda mais, um valor ainda maior do que esses 6 milhões de dólares. Com a curiosidade de que o Terans havia sido comprado do Atlético Mineiro por apenas 7 milhões de reais. Se vendesse por 6 milhões de dólares ou 30 milhões de reais, já seria um enorme lucro. Se o Flamengo de fato fizer uma proposta, certamente a pedida vai ser superior a essa. Terans, que havia feito boa temporada passada pelo Furacão, também começou bem o ano de 2023,
já são 8 partidas com 2 gols e 6 assistências. Somando gols e assistências, ele tem uma participação em gol para cada partida disputada em 2023. Bora fechar o vídeo para contar como anda a negociação entre André e Vasco. Já tinha explicado para vocês no vídeo recente o motivo que levou o Palmeiras a desistir do volante que fez enorme sucesso com a camisa da seleção brasileira sub-20. O Vasco é o único clube brasileiro na parada, já tem o ok do Chelsea, empréstimo até a metade do ano, o André também concordou, mas existe um enorme problema financeiro. O Vasco tem até segunda-feira para fazer uma quitação de aproximadamente 10 milhões de reais. Essa grana se refere à primeira parcela da compra paga pelo Chelsea em janeiro. O André tem parte nessa grana, ou na grana total do negócio, porque era dono de 30% dos direitos econômicos. O Chelsea fez o repasse de 6,2 milhões de euros e a parte que interessa, o que é do atleta, é de 10 milhões de reais. O Vasco não havia feito qualquer quantia ou qualquer repasse desse valor. E o staff do atleta, representado por Juliano Bertolucci, deixou bem claro que se não houver o repasse, o André não vai jogar no Vasco, vai buscar um outro destino. O Los Angeles FC dos Estados Unidos é um dos interessados fora do Brasil. Então, o prazo final para quitação é segunda-feira. Representantes do Vasco da 777 já sugeriram um parcelamento longo, reprovado, recusado, rejeitado pelos representantes do atleta. Ou paga à vista ou não vai haver acordo. Imagino que o Vasco e a 777 vão tentar arranjar esse dinheiro para que exista a possibilidade de negociação. Por mais que seja um empréstimo curto, o André certamente apresentaria ou acrescentaria bastante ao Cruz Maltino na reta final do primeiro semestre. E você, contrataria o André? O que você pensa a respeito dessa história? Estou curioso para saber a sua opinião. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra. Abraço, tchau!